Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à disciplina de Criminalística 1 do curso Peritum. Eu sou o professor Sérgio Maia, perito criminal na Paraíba e também professor não só de cursos online, como também de cursos presenciais. Estaremos aqui com vocês abordando o curso Peritum, que vai preparar todos vocês para os próximos concursos, sendo a ideia de um curso permanente. Então, a cada edital que for saindo, vocês podem se manter estudando as disciplinas aqui do Peritum, que vai auxiliar na aprovação certa de vocês. Então, vamos passar aí a exemplificação do que será abordado como proposta para a disciplina de Criminalística 1 e estaremos vendo o conteúdo determinante para a parte de Criminalística, também para a parte de Perícia. Em seguida, durante a disciplina, veremos a parte de prova e a parte de corpo de delito e as principais perícias previstas pelo CPP. Então, dentro da parte de criminalística, veremos conceito de criminalística, qual o objetivo da disciplina de criminalística, o seu histórico, os principais personagens que contribuíram para o seu desenvolvimento, a doutrina aplicada à criminalística, legislações relacionadas à perícia e ao perito. Depois passaremos à parte de perícia, vendo a sua definição, as responsabilidades do perito, exigências formais para o cargo, requisitos técnicos, como dá-se a requisição de perícia, alguns documentos criminalísticos, como laudo, parecer, relatório técnico, os recursos empregados, fotografias, croquis, o prazo para a realização do exame, o prazo para a elaboração do laudo. Abordaremos também situações de nova perícia, de reprodução simulada. Em seguida, passaremos para a parte de prova, onde em prova veremos qual é o seu conceito de prova, iremos ver os tipos e as formas da prova e elementos que vão estar presentes no dia a dia de todo perito, como indícios, vestígios e evidências. Por fim, abordaremos o corpo de delito, onde veremos as principais perícias externas e internas que são elencadas pelo próprio CPP nos artigos 158 a 184. E estarei sempre abordando essa disciplina de Criminalística 1 de uma forma diferenciada, que é o que o curso Peritum oferece para todos vocês, alunos. Uma abordagem diferenciada, um foco diferenciado para as disciplinas, de modo que os alunos possam conseguir fixar os conceitos e conseguir compreendê-los. Também estaremos sempre trazendo fotos de algumas perícias que irão auxiliar na ilustração e no entendimento de vocês de cada conteúdo que vai ser abordado. Um exemplo disso, veremos aqui, dentro de criminalística, alguns conteúdos que se correlacionam com conteúdos de perícia, com conteúdos da prova e com conteúdo do corpo de delito. Por exemplo, legislações relacionadas à perícia e ao perito. Elas estão intrinsecamente relacionadas com responsabilidades, exigências e requisitos para ser perito dentro do tópico perícia, os recursos empregados, o prazo para realização de exame, tudo isso abordado dentro da parte de legislação em criminalística. Também dentro de prova, veremos os vestígios, e os vestígios veremos dentro de perícia como recursos empregados que serão abordados nas fotografias e nos croquis. Veremos também esses vestígios de prova dentro do corpo de delito, nas principais perícias externas e internas, assim como nas principais perícias elencadas pelo CPP na criminalística. Além disso, trazendo mais uma abordagem para que vocês possam compreender como a disciplina vai ser ocorrida, também, ainda falando aqui sobre criminalística, a legislação relacionada à perícia, veremos os documentos criminalísticos, que é o laudo, o parecer, o relatório técnico, como dá-se a requisição da perícia, quais são os prazos para a realização do exame e elaboração do laudo, tudo isso já previsto dentro da legislação relacionada do CPP e também dentro de prova, vendo vestígios e evidências que farão parte dos documentos criminalísticos, vendo dentro de corpo de delito, perícias externas e internas, esses tipos de documentos que serão abordados. Ou seja, estarei sempre trazendo para vocês de uma forma conexa os conteúdos da criminalística para a perícia, para a prova e para o corpo de delito. Vamos seguir?
Então, criminalística. O que podemos falar sobre a criminalística? Brincadeira. Criminalística, primeiramente vamos abordar o seu conceito. Então, qual seria o conceito de criminalística? Para começar, nós podemos trazer que a criminalística ela é uma disciplina. Sim, ela é uma disciplina. Já muito foi discutido sobre se a criminalística seria uma disciplina, se seria uma ciência, e até hoje ainda se discute esse ponto. Porém, já é pacificado que a criminalística ela é uma disciplina. E ela sendo uma disciplina, qual o seu objetivo, qual a sua finalidade, como ela atua? Então, a criminalística ela é uma disciplina que ela adequa os seus conhecimentos aos conhecimentos de outras ciências e de outras disciplinas. Dessa forma, ela vai proporcionar aos seus operadores, os peritos, uma forma de abordar a perícia, uma forma de identificar os vestígios em um local de crime. Também sendo uma disciplina, podemos estabelecer que ela é uma disciplina autônoma. Ela sendo uma disciplina autônoma, ela vai possuir leis, princípios, postulados, tudo próprios. Logicamente que ela pode utilizar leis, princípios de outras disciplinas ou de outras ciências, porém, por ser uma disciplina autônoma, ela possui também as suas. Esses postulados e princípios auxiliarão o perito, direcionarão o olhar do perito em uma cena de crime, em um vestígio específico, para que ele possa identificar o que tem relação e o que não tem relação com o crime, com o delito cometido. Então, vendo que ela é uma disciplina que possui leis, princípios e métodos próprios, mas que também ela faz uso de leis, princípios e métodos de outras ciências e de outras disciplinas, podemos estabelecer que ela é uma disciplina multidisciplinar. Por ela ser uma disciplina multidisciplinar, ela transcende o caráter de sua disciplinaridade. Ela vai além do seu conteúdo, ela vai além de seu conhecimento, buscando conhecimento em outras disciplinas, em outras ciências, para que ela possa trazer à luz de todo o que se deu naquela cena de crime, naquela cena de um delito ocorrido. Dessa forma, fazendo uso de seu conhecimento e do conhecimento de outras disciplinas e ciências, ela vai proporcionar ao magistrado, à autoridade requisitante da perícia, um conhecimento melhor sobre aquilo que aconteceu. Então, o conteúdo de criminalística, que traz em si a sua definição, foi abordado no primeiro Congresso Nacional de Polícia Técnica, que ocorreu em 1947, lá na cidade de São Paulo. Nesse congresso, lá se definiu até onde ia a disciplina de criminalística e até onde ia a disciplina de medicina legal. Sempre se foi um ponto muito controverso, a criminalística dentro da medicina legal, a medicina legal dentro da criminalística. Porém, para que houvesse uma pacificação sobre isso, nesse congresso de 1947, fez-se essa divisão de até onde vai a criminalística e onde inicia a medicina legal. Então, dito isso, lá nesse congresso, estabeleceu-se que os vestígios extrínsecos ao crime são da alçada da criminalística. Os vestígios intrínsecos ao crime são da alçada da medicina legal. Como assim? Aqueles ferimentos, porventura, que são visualizados no corpo externamente da vítima, os peritos de local de crime, os peritos criminalísticos, irão fazer o seu estudo. Essas lesões, elas são lesões que são vestígios extrínsecos ao corpo, ou seja, exteriores ao corpo. O perito de local está vendo esses vestígios. Por ele estar vendo, ele vai fazer o seu estudo. Porém, aquelas lesões que vão ficar internas ao corpo, no caso, um projetil de arma de fogo que transfixou o corpo da vítima, vai deixar um caminho, vai deixar o seu vestígio interno ao corpo. Então, esse seria um vestígio intrínseco ao corpo humano. E aí, esse vestígio intrínseco é da alçada da medicina legal. Vamos abordar aqui para vocês um caso de uma eletropressão, para que vocês consigam diferenciar o que é um vestígio intrínseco de um vestígio extrínseco. Por exemplo, na foto em que nós podemos ver o dorso de uma mão, nós conseguimos imaginar
que o dorso dessa mão apresenta alguns pontos de queimadura, não só a parte avermelhada, como também os pontos típicos da queimadura. Na segunda foto, nós vemos uma pequena marca de subrelevo no antebraço dessa vítima. E esses dois pontos são vestígios externos à eletropressão, são vestígios externos ao corpo da vítima. Então, esses vestígios serão estudados pelo perito criminal. Por quê? A olho nu, sem necessidade de qualquer exame interno, o perito de local, no local, o perito criminal consegue visualizar esses vestígios. Porém, nas duas últimas fotos, podemos identificar pontos enegrecidos, que também são conhecidos mais tecnicamente por petequias, que podem ser encontradas na massa cefálica, no pulmão, no coração. Esses pontos enegrecidos nessas duas últimas fotos são essas petequias. Para que se pudesse visualizar o cérebro, o pulmão, o coração de uma vítima, necessário se faz que abra-se o corpo, que se realize um exame interno ao corpo. Então, esses vestígios internos são da alçada da medicina legal. Os vestígios externos, como essa marca externa de queimadura, que vocês, quando forem estudar medicina legal, vão ver que essa marca no dorso da mão também é conhecida como marca de Jelinek, é um vestígio externo ao crime. Então, seguindo, qual seria o objetivo da criminalística? Nós já conseguimos perceber a sua definição, o seu conceito, que a criminalística ela é uma disciplina que ela adequa os seus conhecimentos com os conhecimentos de outras disciplinas e ciências, para que ela proporcione o seu perito, o seu operador, a identificar os vestígios no local de crime, a identificar os vestígios em um corpo de prova, e através desses vestígios ele consiga realizar as análises, as interpretações, e ele consiga elucidar aquele crime. Então, qual é o objetivo da criminalística? Sabendo, conhecendo o seu conceito, nós podemos dizer que os objetivos da criminalística, eles partem dessa frase que é uma máxima. Todo perito, todo aluno de curso de formação, quando ele vai iniciar o curso de formação, essa máxima é uma das primeiras que ele vai escutar no curso de formação, que as pessoas olham, o perito vê. Mas, professor, será que olhar e ver não significam a mesma coisa? Lógico que não. Olhar é quando você direciona o seu olhar para um ponto específico. Quando você não está somente direcionando o seu olhar, quando você está vendo o que é preciso, então, olha o verbo que eu utilizei, vendo. Ou seja, você olhar é somente o ato de você direcionar a sua visão, como eu estou direcionando para outro ponto agora. Você vê significa que você está observando uma coisa específica. Ou seja, o perito criminal, o perito de local, quando ele chega em um local de delito e ele observa aquele local, enquanto todas as pessoas que estão ali, externas ao isolamento de local, elas estão observando apenas uma vítima, por exemplo, o perito criminal, ele além dessa vítima, ele está vendo os vestígios, ele está vendo o que produziu aquele delito, não só a vítima, como no caso de um homicídio, ele verá possíveis fragmentos de projetis, verá cápsulas, verá estojos. Então, o perito ele vai além do que as pessoas que estão externas ao local de crime estão olhando. Ele está vendo os vestígios resultantes daquele delito. Ou seja, as pessoas olham, o perito vê. O perito ele tem um olhar treinado através dos princípios, postulados e leis próprias da criminalística para que ele saiba diferenciar o que é vestígio real, o que é vestígio ilusório e, definidos os vestígios reais, na sequência, quando ele for proceder às suas análises, ele conseguir identificar o que é preciso conhecer naquele vestígio para que ele possa traçar a dinâmica do evento, para que ele possa interpretar aquele evento. Por exemplo, nessa fotografia, uma fotografia onde vemos uma motocicleta que se envolveu em acidente de trânsito, enquanto todas as pessoas externas ao local de isolamento estão observando apenas a moto, eu, enquanto perito criminal, conhecedor dos postulados, dos princípios e leis inerentes à criminalística, estou indo além. Estou vendo que na pista existe
sulcagens. E essas sulcagens foram produzidas por algum componente veicular da motocicleta. Para ser produzido por algum componente veicular da motocicleta, esse componente veicular também teve que ser deformado. De acordo com as leis de Newton, toda ação corresponde a uma reação. Então, a partir do momento que um componente veicular produz sulcagens em contato com o pavimento, esse pavimento também vai produzir alguma forma de força contra esse componente veicular. No caso, seriam deformações. Podemos observar aí que a alça de segurança do lado direito está um pouco deformada. Então, essa alça de segurança causou essa sulcagem no pavimento asfáltico. Além disso, essa sulcagem, ela diz para mim, enquanto perito, o trajeto que essa motocicleta ela se deslocou tombada sobre a pista. A extensão dessa sulcagem vai permitir ao perito criminal que ele realize cálculos que irão estimar com que velocidade essa motocicleta atingiu o pavimento. Ou seja, enquanto demais pessoas estão vendo uma motocicleta, o perito criminal está vendo a sulcagem que vai auxiliar na determinação do deslocamento da moto pelo pavimento, vai poder estimar qual foi a velocidade com que a moto atingiu o pavimento. E aí, seguindo, ele vai conseguir identificar os vestígios. Brevemente, fizemos identificação do veículo, que é um vestígio, e seus subvestígios, que deformações e outros fatos que serão verificados na motocicleta. Segundo vestígio, sulcagem, só aí já identificamos 2. E a sulcagem irá permitir o perito, com análises e interpretações, fazer um maior aprofundamento de como ocorreu o acidente. Então, seguindo, o perito ele deve materializar os vestígios encontrados no local de crime. Mas por que o perito deve materializar? Primeiramente, ele vai utilizar essa materialização como um meio de prova para suas argumentações, para suas conclusões. Segundo, o perito ele vai utilizar essas fotografias para que ele possa, quando de sua análise posterior, ou seja, quando ele for realizar uma análise com mais calma, sem estar no local de crime, ele vai pegar essas fotografias, os croquis, que são elementos que auxiliam no registro do local dos vestígios, e irá proceder suas análises. Com essas análises, ele vai extrair informações. Com a extração dessas informações, vai ser possível que ele realize uma interpretação de como ocorreu aquele acidente, de como ocorreu aquele delito. Então, essas fotografias também auxiliam o perito para que ele possa descrever cada vestígio. O perito no local vai anotar a descrição de alguns vestígios que ele vai visualizar lá, vai anotar o seu detalhamento, porém, em um momento de mais calma, quando ele for analisar os registros, ou seja, as fotografias e croquis, ele vai ver mais detalhes do que ele viu no local. O local, como todo mundo bem sabe, é um local muito conturbado, um local cheio de pessoas, cheio de olhares, um local onde você não tem muito espaço, não tem muito tempo para que você possa ficar se atendo a cada detalhe. Então, a fotografia ela materializa no tempo aquele vestígio e vai permitir que o perito extraia diversas outras informações durante as suas análises. E aí, quando ele chegar no ponto de análise, ele vai fazer a qualificação de cada vestígio, ele vai fazer a interpretação de cada vestígio, e essa interpretação vai possibilitar que o perito correlacione os vestígios. O que seria correlacionar os vestígios? Se nós formos observar essa situação, essa fotografia, iremos observar que as sulcagens foram promovidas pela alça de segurança da motocicleta. A partir do momento que eu digo isso, eu estou afirmando que a moto esteve tombada, esteve deitada sobre sua lateral no pavimento. Ou seja, eu estou correlacionando o vestígio na alça de segurança com o vestígio da sulcagem. Estou correlacionando, estou afirmando que através dessa correlação a motocicleta tombou, a motocicleta deslocou-se por determinado espaço sobre a sua lateral direita. Então, essa correlação ela é imprescindível para que o perito possa estabelecer a dinâmica do evento. Estabelecida a dinâmica, ele, quando possível, também irá tentar identificar a autoria. No caso de um acidente de trânsito, que é o que estamos aqui abordando,
Se a motocicleta foi ao chão, foi ao solo sozinha, se ela teve o contato de um segundo veículo, se um segundo veículo aproximou-se dela e ela tombou, então esses pontos seriam os pontos de identificação de uma autoria. Caso não haja o contato entre os veículos, o perito não vai poder afirmar que aquela motocicleta envolveu-se ou não envolveu-se sozinha, até porque alguns contatos, caso seja mínimo, poderão deixar o mínimo possível de vestígio. E aí o perito pode acabar não identificando se ele não tiver a devida experiência. Mas também ele tendo a devida experiência, ele vai conseguir identificar que um veículo, no caso uma motocicleta, que ela não tem nenhum vestígio de contato, ele pode, pelo menos, informar dados mínimos. Ou seja, que aquela motocicleta ou não se envolveu, ou se ela se envolveu, foi com um contato mínimo com o segundo veículo. Identificada a autoria, ou seja, se a motocicleta tombou sozinha, ou se teve participação de um outro veículo, o perito vai estabelecer o modus operandi. No caso de um acidente de trânsito, o modus operandi seria a dinâmica de como ocorreu o acidente de trânsito. Em um caso de crime contra a pessoa, um disparo de arma de fogo, uma tentativa de homicídio, então já é diferente. O perito ele vai descrever realmente o modus operandi, como foi que se deu aquela tentativa, como foi que se deu aquele disparo, em que circunstâncias. Ou seja, vemos que o modus operandi, ele quando trata-se de um acidente de trânsito, comumente trata-se mais por dinâmica. Modus operandi é um termo mais utilizado para crimes contra a pessoa, que no final das contas quer dizer a mesma coisa. Então, feito tudo isso, o perito vai poder definir o resultado da infração penal. Um acidente de trânsito, ele pode sim ser enquadrado como infração penal. Vai depender do que a autoridade vai apurar, a autoridade requisitante da perícia, e ela vai se basear no laudo pericial. Quais seriam os resultados da perícia? O perito, quando for emanar a sua conclusão, na sua conclusão ele vai tentar identificar a autoria, como já foi falado, e estabelecer o modus operandi ou a dinâmica, citando todos os vestígios que foram identificados no local, descritos, analisados, corretamente interpretados. Vai utilizar todos esses vestígios para poder fornecer a sua prova para as suas argumentações, para a sua conclusão. Então, pessoal, essa foi nossa primeira aula de Criminalística 1 e utilizamos os principais conceitos e objetivos para que vocês possam compreender o decorrer da disciplina. Nos vemos na aula 2. Até mais!